Se você curte um bom romance e também viagem no tempo, você precisa conhecer A Mulher do Viajante no Tempo, da HBO Max. Uma série que eu conheci assistindo um vídeo lá da minha amiga Fernanda, do Treta Nerd, e que promete te fazer se emocionar demais, além de se apaixonar por essa história. Só tem um porém. A série chegou a ser cancelada pela HBO Max. Mas será que ainda vale a pena assistir A Mulher do Viajante do Tempo, como sendo uma série que a gente já sabe que foi cancelada? Será que a história vai ter esse encerramento bonitinho? É isso que a gente vai discutir, destrinchar um pouquinho mais no vídeo de hoje, assim que a gente soltar a nossa vinheta. Solta a vinheta! Amigos do canal Séries em Série, eu sou o Vinícius Saboia e hoje a gente chega num clima romântico para falar da série A Mulher do Viajante do Tempo, da HBO Max. E se você também é um romântico inveterado e gosta desse tipo de romance com certo mistério em relação a uma viagem do tempo, já deixa logo o like aqui nesse vídeo para que engaje, para que mais e mais pessoas venham aqui conhecer o Séries em Série. Aproveita e se inscreve aqui no nosso canal, porque toda semana dicas tops de séries e filmes para você colocar na sua lista. Mas hoje vamos falar um pouquinho de A Mulher do Viajante do Tempo, uma série cancelada. Será que ainda vale a pena assistir essa série? Vamos começar falando da sinopse de A Mulher do Viajante do Tempo. A série nos apresenta Claire e Henry, um casal que possui uma particularidade, já que Henry tem um problema genético que permite a ele viajar no tempo sem conseguir se controlar. E ele acaba sempre em situações muito perigosas e inconvenientes, já que sempre que essas viagens acontecem, ele não consegue levar nada e ela acontece de forma inesperada, sempre levando ele para um momento da vida dele, no passado ou no futuro. E ele nunca leva nada, ele sempre chega nesses lugares pelado. E a Claire tenta se acostumar com essa situação a todo momento, mesmo que ela já tenha conhecido Henry desde criança. Ela tenta ainda se acostumar porque cada vez que as viagens acontecem com o Henry, ela fica numa situação de angústia pura em relação ao paradeiro do seu marido, namorado, do seu amor. Uma história que reúne todos os atributos para ser uma beleza de uma história, uma unanimidade em relação a um romance. Sem contar que é uma adaptação que veio dos livros, então a possibilidade de sucesso já era muito grande em relação a esse roteiro. E a série traz exatamente isso. Um roteiro muito bem encaixado, aonde a história começa contando, mesmo com muitos momentos de ir para o futuro, ir para o passado, a série consegue encaixar essa história de forma que você cronologicamente entenda a cada momento. Você vê o crescimento da Claire, o andamento da história, mesmo com o Henry indo do passado para o futuro a todo momento. Ou seja, você consegue controlar o tempo a todo momento dentro desse roteiro. Sem contar que Rose Leslie e Theo James estão perfeitos, com uma química muito bem perfeita no papel principal dos dois protagonistas. I think I'm going. No, not now. I love you. Why is love intensified by absence? Com relação ao andamento da história, teve um ponto que me incomodou. Que mesmo que seja um roteiro muito bem encaixado, que cronologicamente ande certinho, em algum momento ali entre o terceiro e o quarto episódio, a série é curta, possui somente 6 episódios, super rápido e fácil de assistir. Mas essa história, por ter uma mesmice de ir para o passado e o presente, o andamento da vida da Claire junto a dois, com eles dois, com o casal em si, mesmo com todo esse andamento perfeito, a série se torna uma mesmice ali nessa meiuca, fazendo com que você veja e reveja algumas cenas bem iguais a todo momento. A partir do momento ali que o quinto episódio começa a dar uma acelerada, um ritmo mais alucinante em relação ao andamento da vida dos dois, ali a história dá uma andada mais rápido, um ritmo mais acelerado, que faz com que a gente realmente volte para a história naquele momento. Ou seja,
essa pequena barrigada faz com que a história fique um pouco arrastada no meio. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho em relação a essa polêmica do cancelamento de A Mulher do Viajante do Tempo. Se é uma série que estava bem encaixada, com uma história que tem tudo para ser sucesso, romance com viagem no tempo, um estilo Outlander que todo mundo gosta, por que será que a HBO então cancelou essa história? E quando a gente fala da HBO, ela acaba não entrando em detalhes do motivo desse cancelamento. Ela somente emitiu uma nota agradecendo a todos os envolvidos em relação à série e que foi muito bom tê-los nesse momento em que a série foi desde a criação até o momento de estreia e o andamento dos episódios, que foi de maio a junho agora. Então, se foi tudo isso para a HBO, qual foi o motivo, então, desse cancelamento? Por que a HBO não abriu pra gente em relação a não ter tido hype ou não foi uma série rentável? E a verdade é que, mesmo sendo uma série bem encaixada, com todos esses atributos, A Mulher do Viajante do Tempo não se tornou uma série rentável. E muito pelo contrário, o custo em relação ao andamento dessas séries acabou não se pagando em relação ao sucesso que poderia dar. A série não atingiu a todo o público que a HBO esperava. E por isso, ela não vai ter essa continuidade. Mas, por todos esses pontos de ser uma série com um belo de um andamento, A Mulher do Viajante do Tempo recebe uma avaliação aqui do Séries em Série de 4 estrelas. Sim, é uma série que traz uma história muito bem encaixada, uma história que sim, vai te emocionar a todo momento, vai fazer com que você torça ali pelo andamento da história do casal, do quanto que o Henry é cavalheiro ali com a Claire, além de trazer alguns ensinamentos em relação à vida 2, para você que está ou começando ou está no andamento aí do seu casamento em relação aos possíveis romances que a sua vida de casal ainda pode ter. Então a série ensina bastante em relação à vida 2 pra gente. Sem contar que, mesmo com esse cancelamento, a história ela segue com um início, um meio e um fim bem definidos em relação a essa história. Então ela encerra esse ciclo, esse arco em relação a essa primeira temporada. Claro que existem alguns pontos em relação a uma possível segunda temporada que eles pensaram que iria ter, mas a história ela se encerra. Você consegue chegar no final sentindo somente a saudade por saber que não vai ter uma continuação, mas vai ter um final específico sobre essa primeira etapa na vida dos dois, do casal. Mas agora eu quero ouvir o que você tem para me dizer. Você assistiu A Mulher do Viajante do Tempo? Tem vontade de assistir porque você gosta de séries com esse roteiro de viagem no tempo, um romance bem maduro? Escreve aqui pra gente nos comentários tudo que você achou em relação à série, caso você tenha assistido, ou se você tem vontade de assistir A Mulher do Viajante do Tempo, já que tem todos os atributos para ser uma série que você vai gostar. Vai, comenta aqui pra gente para que a gente possa trocar bastante figurinha sobre essa série, já que nós do Séries em Série adoramos demais essa história. Não esquece de deixar o like aqui nesse vídeo para engajar, para que mais e mais pessoas venham aqui conhecer o nosso canal. E se inscreve aqui no Séries em Série. Toda semana dicas tops de séries e filmes para vocês colocarem na sua lista. Inclusive, uma dessas dicas a gente vai deixar aqui, ó, para você chegar lá, assistir e colocar na sua lista. E a gente já se encontra no próximo vídeo. Um grande beijo. Fui!